A paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus abençoe a toda a sua família. Muito bem-vindo a essa live de conhecimento. É uma aula que nós vamos ter aqui mais uma vez, que acontece toda segunda-feira às 17 horas. E hoje eu tenho um tema que vai te mudar por dentro e por fora. Eu vou tratar hoje sobre duas coisas que para mim é muito diferente, mas estão ligadas uma à outra. Olha que interessante. Eu vou falar sobre preparo e especialização. Preparo é aquele nicho onde você vai se colocar ao conhecimento do seu chamado, daquilo que Deus te chamou, daquilo que você é. E eu vou te perguntar, você se sente preparado? Eu tenho perguntas de alunos, como eu faço para ganhar almas? Eu tenho perguntas de alunos que me dizem literalmente como eu faço para exercer o meu ministério, como ter certeza do meu chamado. E nós hoje aqui vamos tratar sobre o preparo. Você estar de tal forma preparado que você vai estar pronto para ser usado em qualquer área ministerial. Seja num departamento de jovens, seja no departamento de adolescentes, infantil, obreiro, diácono, cooperador, presbítero, evangelista, pastor, não importa, até apóstolo. Você tem que estar preparado para poder exercer o ministério. Então, fica comigo, porque hoje eu tenho um convidado especial, um grande amigo. Deus me deu o prazer de chamá-lo de amigo, nós conhecemos já há alguns anos, já fizemos alguns trabalhos juntos, e eu tenho hoje a honra, daqui a pouquinho, de estar aqui ao vivo e a cores, pastor César Cavalcante. Ele é o reitor da faculdade FTB, preparando vocacionados, e eu sempre amei o trabalho do César. Ele tem um trabalho muito profundo teologicamente, seu conhecimento é muito vasto, e ele vai compartilhar a tela comigo aqui, e tenho certeza que vai te ajudar demais para o seu crescimento. Bora trabalhar, César, bora participar, porque é muito importante a sua participação conosco aqui. Eu quero muito que o conhecimento, a maneira que nós temos para fazer a obra possa ser realmente de maneira direcionada. Vamos ver se daqui a pouquinho ele entra, já está convidado. César Cavalcante, jovem, simpático, profundo conhecimento. Deu tudo certo. Graças e paz, querido. A minha equipe me abandonou. Tudo em paz? Deu certo? Tá me ouvindo bem? Bem, perfeito. Paz. Que bom, paz. Graças a Deus. Um privilégio de estar junto nessa iniciativa nova. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite, pela lembrança. Muito prazer ter você comigo. Sinto-me honrado. E eu tenho dito ao Brasil que você é um dos grandes nomes da teologia brasileira. Em São Paulo, que é a maior capital da América Latina, uma das maiores do mundo, seu nome é extremamente conhecido e, literalmente, entre os acadêmicos, aqueles que realmente estão envolvidos com a área teológica. E já faz muitos anos que você está militando nessa área. Eu me lembro do César ainda trabalhando com seitas e heresias, lá atrás, e se especializando, sempre dando aula. E hoje nós temos aí a FTB, que é um sucesso. Já tem mais de 100 mil alunos que passou pela FTB. É um número considerável. E o mundo online também conhecendo o seu conhecimento. Mais de 15 mil alunos que já se inscreveram para participar dos vários cursos que Deus tem te dado a condições de levar. E eu penso comigo, César, que ensinar é deixar um legado. Ensinar é você transformar pessoas para transformar outras. Uma das grandes vocações ministeriais é o ensino. Está aí as cartas paulinas, né? Todas as epístolas paulinas. Estrutura a própria igreja porque alguém se dedicou a ensinar, a escrever, a orientar, a direcionar. E aí são 2000 anos de história só com as cartas paulinas. Grande prazer ter você comigo. Bora? Privilégio é meu. Simbora falar, vamos teologar, vamos falar de teologia, vamos falar de Bíblia, vamos falar de ministério, do que for, mas assim, um privilégio muito grande. Obrigado, e que essa iniciativa alcance muitas outras pessoas. Estamos aqui juntos para a gente bater esse papo teológico hoje aqui. Pronto, vamos lá. Eu tenho, César, alguns alunos que me acompanham já há alguns anos, e nós tratamos aqui sobre as dificuldades de quem tem um chamado. Primeiro começa com a dúvida se Deus realmente me chamou. Logo em seguida,
vem qual a área de atuação. E eu tenho dito aqui que muitas pessoas acreditam que o chamado está ligado à vocação natural. E nem todos que são bons oradores são chamados para o ministério da palavra. Nem todos que são pessoas desinibidas na fala, isso é sinal de que ele tem um chamado para ser pastor. O ministério é muito mais do que um talento natural. Porque alguns talentos naturais não vai ser o norte do meu chamado. Porque, analisando biblicamente, alguns homens que foram chamados, e não foram poucos, se sentiram extremamente incapazes. Eles não eram os especialistas na sua área quando Deus os vocaciona. Concorda comigo? Concordo. Eu vejo assim, cara, que muitas pessoas têm aptidões, a pessoa é desinibida, consegue falar bem em público, a pessoa tem uma voz boa, tem um tom de voz, tem um português legal, tal. Bom, tudo isso eu acho que ajuda pra caramba quem tem chamado, mas não é tudo. Porque assim, cara, hoje, especialmente hoje, porque antigamente a pessoa falava uma bobagem no culto, por exemplo, e você não tinha as ferramentas na hora para você pesquisar, entendeu? A gente é da época que para você fazer um trabalho você tinha que ir na biblioteca. Ia lá na biblioteca, pegava o livro e lia o livro. Hoje, se eu falar uma bobagem aqui... exatamente. Hoje, se eu falar uma bobagem aqui, em segundos, você pode confirmar ou não o que eu estou falando. Então, eu acho que não é a voz bonita, não é o português bem falado, não é a oratória, não é a apresentação ou presença de palco que a pessoa tenha que confirma o seu chamado. A pessoa é quando você abre a boca, é quando você abre a sua boca, é ali que você está se apresentando. Não são as roupas, não são as palavras legais, tal, mas é o conteúdo. É o conteúdo. Então, quem tem conteúdo, eu acho que quanto mais moderno, quanto mais a gente vai se modernizando e a tecnologia vai nos dando mais ferramentas, quanto mais conteúdo você tem, mais você mostra que veio, e quanto menos conteúdo você tem, mais necessidade você tem de ficar se escondendo atrás de todas essas coisas que eu falei agora. Entende? Então, antigamente, era muito comum, antigamente, você ter um pregador famoso, mas ele tinha 3 mensagens só. E ninguém sabia, porque não existia YouTube, não existia... Você está entendendo? Então, ele, com 3 pregações, esse cara corria o Brasil inteiro, o ano inteiro, meu amigo. E cada vez que ele repetia, ficava melhor, porque vai ficando mais fácil, vai ficando mais seguro e tal. Hoje não dá mais, cara. Hoje, se eu pregar a mesma mensagem 2 vezes, em 2 lugares diferentes, está tudo no YouTube. Então é hora de correr atrás, como nunca. E aí que eu vou, porque nós conhecemos, por exemplo, aquela expressão de Moisés. Alguns defendem que ele era gago, outros que ele tinha uma dificuldade na língua. No seu conceito teológico, qual era a dificuldade de Moisés? A Bíblia não fala, a palavra hebraica ali é pesado, né? Peso, kaved. Ali ele tinha a língua pesada. Pode ser gago? Então pode. Pode ser algum problema. A minha opinião é que o Moisés ele falava a língua egípcia, aristocrática, ele era do palácio, e ele era um príncipe e tal, e ele fica 40 anos sem falar essa língua, né? E quando você fica 40 anos falando um dialeto, então, para você voltar lá e tal, não é exatamente fácil. Então, talvez seja essa dificuldade aí com a fala que a Bíblia diz que ele era pesado de língua, né? Ou de boca, depende da versão. Posso, então, concluir que, literalmente, ele não era um cara bom de oratória. Ele não tinha a desenvoltura necessária da oratória. Concorda? Concordo. Tanto é que ele tinha um porta-voz. Isso. É isso aí. Então, você percebe que o chamado não está relacionado diretamente, como nós estamos falando aqui, a talentos naturais. Tem muita gente que canta bem demais, mas não é um adorador. Tem muita gente aí que tem um baita talento, mas Deus não chamou ele, não é ele, ponto. Deus vai chamar. Eu gosto daquela passagem do capítulo 6 do livro de Juízes, quando o Senhor fala com Gideão, vai nessa sua força, que nós podemos traduzir como vai com a força que você tem, porque literalmente
Deus vai usar ele com a força que ele tem. Agora, vai ter um preparo, concorda? Concordo. Eu acho assim, antigamente, eu não sei exatamente porquê, mas algumas pessoas eram contra o preparo. A pessoa que Eu estuda, sei, eu sei. Eu Deus não sei precisa disso. Você pegou essa porque, porque época? eu sou assembleiano de raiz, né? Então, a primeira coisa que Exatamente. Mas deixa eu contar uma história aqui para quem estiver conosco na Ah, live. Se você estiver curtindo a live, compartilhe ela com alguém. Eu e o César, é a primeira vez que nós estamos juntos. Não, nós já tivemos uma aula junto, mas é muito raro para mim e ele coincidir a agenda. Compartilhe aí, manda para uhum. mais alguém. É muito legal que mais pessoas estejam conosco aqui ao vivo. Você vai poder fazer pergunta. Eu vou segurar o César aqui o tempo que eu puder, porque pegar a agenda dele é difícil. Olha quem fala, o cara estava lá em Santa Catarina agora mesmo. E aí, voltando à minha experiência, olha que loucura, Ah, certo? Eu aceitei Jesus, me impactei com a glória de Deus, fui chamado para o ministério muito no início da minha fé, e eu aham. comecei, literalmente, viver o ministério como a prioridade total da minha vida. Porque eu sou o primeiro evangélico em casa, meus pais não aceitavam a minha fé e tal. Então, eu mergulhei. Sabe o que o meu dirigente falou para mim? Olha só, guarda Hum, essa. Joãozinho, não era nem João, nem João Barbosa. Joãozinho, Joãozinho, claro. você não pode continuar estudando. Como assim? Cara, Jesus vai vir e vai te encontrar numa escola enquanto você poderia estar toda noite pregando o evangelho. Disse, pastor, mas eu não terminei o meu ensino médio, que na época não era ensino médio, era o colegial. Sim, meu É. filho. Mas se você tem um chamado, dedique a esse chamado. É. E, Literalmente, meu e esse pastor. conselho era muito piedoso, né? Eram conselhos muito piedosos. Aí você fala, você se sentia até mal em poder estudar. Algumas denominações ainda são assim. A congregação cristã no Brasil, por exemplo, proíbe. Você não pode estudar a Bíblia lá, não, meu amigo. Entendeu? Eu Então, é complicado. E eu vivi isso na pele. Eu abandonei os meus estudos e, em vez do pastor me motivar a me preparar, ele me motivou a pregar, mas eu não tinha. Ficava lá brigando com o cego de Jericó, tentando ver a água balançar no tanque, porque era na unção. Ah, fogo! E hoje nós vamos falar É, exatamente isso, César. Se alguém tem um chamado, ele precisa se preparar, concorda comigo? exato. A gente tem que estar à altura do chamado. O apóstolo Paulo, ele fala, né, bastante sobre isso quando ele estava despedindo-se dos presbíteros em Éfeso. Ele fala, né, ele glorificou o ministério, ele se entregou ali aos estudos, ao ministério. Quando você lê textos, ontem eu estava pregando um texto de João não, de Pedro, e muita gente vai, e Pedro é chamado de indouto na Bíblia, de iletrado. Mas eu li 10 versículos de Pedro na segunda epístola, e Pedro fazia menção de 11 outros versículos. Nesses 10, ele estava citando 11 do Antigo Testamento. Quer dizer, o cara tem que ter um cabedal de conhecimento bíblico fora do normal, né? Jesus Cristo, por exemplo, as pregações de Jesus, as pregações de Paulo, as pregações de Pedro, as pregações da Bíblia, né? Eram pregações extremamente inteligentes, profundas, que essa profundidade não se passa de pai para filho. Essa profundidade, eu penso assim, cara, quem chama é Deus. Está escrito lá que se você orem ao Senhor da Seara para que ele envie obreiros para a sua seara. Ok, quem chama é Deus. Esse privilégio só Deus é quem faz. Só Deus é quem dá. Vem de Deus, tem nada a ver comigo, tem nada a ver com a cor dos nossos olhos. Mas, uma vez que Deus te chamou, agora você tem de correr atrás. É você que tem que se preparar. O preparo tá na conta do obreiro. Se a gente não se preparar, como é que fica a situação? Quando você começou, César? Você começou lá em Três Lagoas ou aqui em São Eu Paulo? me em Três Lagoas. Travou o seu aí, vamos embora. Voltou? Voltou. Sim, voltou. Voltou? Quando eu me converti à Assembleia de Deus, eu me converti na Assembleia de Deus do Piranga. Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês aqui.
quando a gente se converte, tem vários times na igreja. Vários grupos na igreja. Então tem lá, eu me converti jovem, né? Então tem lá uma molecada que quer namorar, tem lá o pessoal que quer tocar, tem lá o pessoal que quer, e tem o pessoal que gosta de Bíblia. O cara que pregou para mim, ele é da turma que gosta de Bíblia, entendeu? Então, a partir de então, eu comecei a estudar a Bíblia no outro dia, no mesmo dia praticamente que eu me converti. Aliás, eu comecei a estudar a Bíblia antes, porque antes de eu me converti no domingo, um sábado antes, tipo ontem, um dia antes, a gente passou a tarde estudando a lição da escola dominical. Eu nem sabia o que era a escola dominical. Eu não sabia o que era a escola dominical. E eu fiquei, tipo assim, umas 4 horas durante a tarde estudando, até ficar de noite. Aí, quando chegou lá na escola bíblica dominical, eu sabia o assunto. Eu não sabia a Bíblia, não conhecia a Bíblia, mas eu manjava o assunto. Então eu fiquei 4 horas vendo. Aí eu falei pro cara assim, que pregou para mim, eu falei, peraí, mas a gente vai ficar estudando 4 horas, sendo que a aula é 1 hora só? Eu falei, mas a gente tem que se preparar. A gente tem que estar preparado e tal. Aí eu peguei esse bonde aí. Então todo sábado, a minha tarde era estudar a lição da escola dominical no domingo. Quando eu tinha, sei lá, 3 semanas de crente, dependendo do assunto, eu sabia mais que o professor. Porque eu passei o sábado inteiro estudando. Entendeu? Então, eu acho que o negócio é, quando a igreja tem lá os times, de qual time você faz parte? Do crente domingueiro, do crente mais ou menos, do crente meia boca, do cara que quer se aparecer, do cara que gosta do futebol, nada contra. Mas o pessoal que só fala de futebol, o pessoal que só fala de mulher, o pessoal que só faz piada, o pessoal que só faz missão, o pessoal que só lê a Bíblia, de qual time você faz parte? E aí eu comecei, desde a minha conversão, eu comecei com o pessoal que sentava para estudar a Bíblia. A gente estudava a Bíblia horas e horas e horas e horas e horas para ter 1 hora de escola dominical depois. Não, mas esse time, no nosso meio assembleiano, é pequeno. O time do pessoal da Mas Bíblia. não é minha assembleia, né? Qualquer igreja é pequena. Ah, é? Esse time é pequeno. Agora, tem vaga nesse time. Toda igreja tem esse time aí. Agora, tem vagas nesse time. Então, a ideia é, acha esse time aí, se inscreve nesse time, quer dizer, vamos fazer um churrasco lá em casa, bora falar das coisas de Deus. Porque eu não conheço outro jeito. O conhecimento bíblico não vem porque você fez um cursinho XYZ. É no tete a tete, é no dia a dia. Eu tenho um pastor, o pastor João, ele estava precisando muito de conselho uns tempos atrás, e a gente tem um amigo comum que manja muito de Bíblia e tal. Eu falei assim, pô, você conhece o pastor que manja de Bíblia? É o Deiró. O Deiró manja muito de Bíblia, sabe? É um cara muito bíblico e tal. Aí eu falei para ele, cara, você está precisando de conselho, então conversa com o Deiró. Aí ele falou assim, eu vou falar, vai parecer piada. Ele falou assim, eu vou conversar com o pastor Deiró, meu. Ele fala uns negócios da Bíblia lá que eu nunca vi. Eu falei assim, como assim? Aí ele falou, não, eu vou falar brincando aqui, né? Tipo assim, não, ele ouve assim meu problema e ele fala assim, então, o que o profeta Micaías falou para o rei Zedequias naquele evento? Aí ele fala assim, não sei. Porque o pastor Deiró, ele aconselha com muita Bíblia e tal. Ele falou assim, cara, o pastor Deiró fala os nomes da Bíblia que eu nunca nem vi. E ele cita como exemplo e tal. Então, você tem que andar com esses caras. Então, na igreja tem esse time. Anda com essas pessoas, se aproxime dessas pessoas. Eu sei que o time é pequeno, mas é dali que surgem os próximos doutores da fé, os próximos doutores, os próximos professores e mestres da igreja. Vamos lá. Você falou de doutor, de mestre e professor. Eu tenho uma colocação aqui minha muito clara. Eu não sou doutor, não sou mestre, não sou professor. Mas eu amo Bíblia e quero ser pregador. Tem como eu ser pregador? Eu estou te perguntando. Tem como eu ser um pregador bíblico, mesmo não tendo um chamado para mestre? Tem, claro que tem. Porque o pregador bíblico, ele nem sempre é um doutor. Exatamente. Ele nem sempre é um doutor. Porque o magistério é um chamado à parte. É quando você ensina. Eu vou trocar o fone aqui, peraí, só um minutinho. Deixa eu ver, eu não quero fazer. Troca aí, segura aí, vamos lá.
Vamos lá, você que está me ouvindo, que está comigo, a live do César deu uma paradinha ali. É muito importante você entender que o preparo não é só para os mestres. O preparo não é só para os doutores. Eu estou falando aqui, Sérgio, você se prepara, você se arruma aí, que o meu pessoal que está me ouvindo tem que ter essa consciência, que preparar-se teologicamente não é só para os mestres, não é só para os professores, é para a igreja em Exatamente. geral. Não é porque eu não tenho vocação para dar aula que eu não vou me preparar teologicamente, concorda? Eu concordo, gênero, número e grau. É o seguinte, ó, todo mundo, todo crente que tem chamado para o ministério, obrigatoriamente ele tem que saber algumas coisas na Bíblia. Então, por exemplo, ele tem que conseguir documentar a encarnação de Jesus, a ascensão de Jesus, a divindade de Jesus, a personalidade do Espírito Santo. Ele tem que saber documentar o nascimento da igreja, a queda de Satanás, o arrebatamento da igreja, o começo, meio, fim. Ele tem que obrigatoriamente, você vai pregar? Vai. Então, obrigatoriamente, tem meia dúzia de coisas, eu falo meia dúzia, mas umas 30 coisas, que você obrigatoriamente tem que saber o nome e o endereço. Você está entendendo? Agora, claro que não é obrigado que você mergulhe na profundidade acadêmica. Você não vai ter que dar uma aula sobre a natureza hipostática de Cristo. Aí nós estamos falando de um assunto mais profundo, que a igreja precisa saber, pelo menos, não com essa nomenclatura. Agora, todo obreiro ele tem que ter preparado na palavra. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, cara. Então, esse básico aí, obrigatoriamente tem que ter, sim. Agora, o que passar disso, aí sim, aí nós estamos falando do chamado para mestre. Agora, para você pregar, obrigatoriamente você tem um monte de coisa que você tem que saber. Obrigatoriamente, se eu quero fazer uso da palavra, do ministério, eu tenho que ter conhecimento teológico. Eu tenho que ter conhecimento de Deus, da sua palavra, pelo menos dividir os livros, Velho e Novo Testamento, como eles estão colocados. Resumo, quando César Cavalcante, que hoje eu considero mestre entre muitos, começou, qual era o seu preparo secular? Você tinha ensino médio, fundamental, ou você já tinha... Eu tinha ensino médio. Hã? Eu tinha ensino médio. Só ensino médio. Ensino médio completo. Tá. Isso, mas só ensino médio, até o terceiro ano. Tá. Que agora fala ensino médio, né? Antigamente eu tinha colegial. Colegial. Tá. Colegial. Vamos lá. Você tinha quantos anos quando começou eu me converti com 17 para 18 anos. Então eu estava terminando o colegial. 18 anos. Tá, 18, você se sentiu conhecedor da Bíblia, ou literalmente tinha teologia, que você se considerou, bom, eu sou teólogo, com quantos anos? Então a gente tem que entender assim, ó, o que é conhecimento bíblico e o que é conhecimento teológico. Conhecimento bíblico é você conhecer os assuntos... Pera. Os alunos que estão aí, eu quero que você anote, porque aqui vai vir uma sacada. Conhecimento bíblico e conhecimento teológico. Olha só, a maioria de nós misturamos tudo. Vai lá, Sérgio. Então vamos lá. Conhecimento bíblico é aquele dos fatos bíblicos, a história bíblica, contextos bíblicos, aquilo tudo que eu falei para vocês que obrigatoriamente você tem que fazer, saber, não tem nada de teologia. Eu estou falando de conhecimento bíblico. O nascimento, que é a encarnação de Cristo, a morte, a ressurreição, quando é que nasce a igreja, quando é que Jesus fala sobre a igreja lá em Mateus 16, por quê, em que situação. A base é conhecimento bíblico. O que é conhecimento teológico? Conhecimento teológico é outra coisa, é além do conhecimento bíblico. O conhecimento teológico tem a ver com o desenvolvimento das doutrinas. Então, por exemplo, eu estou falando sobre soteriologia. Soteriologia é uma doutrina teológica, faz parte da teologia sistemática. O que é teologia sistemática? Teologia sistemática, ela é uma teologia não linear. Ou seja, vamos pensar da teologia, soteriologia. Vem da palavra soteros, que é saúde, salvação, e logia, a palavra da salvação. Ok. Ao invés de a gente entender salvação começando em Gênesis e indo até Apocalipse,
que isso é um estudo linear, a gente não faz isso. A gente pega o tema soteriologia e estuda o tema em todos os contextos da Bíblia. Então você estuda por sistema, é mais fácil. Assim a gente chama isso de teologia sistemática. Ao invés de você ler Gênesis e sair procurando tudo que tem escrito de salvação, não, você pega o tema salvação e procura o que tem nele em Gênesis, depois em Êxodo. Então, é uma forma mais fácil. Quando a gente separa teologia de Bíblia, é porque a teologia, ela tem, sem rodeios, ela tem coisas humanas. Então, quando você pega, por exemplo, se a gente está falando de calvinismo e arminianismo, já que o assunto é soteriologia, calvinismo e arminianismo. Tá, então vamos falar de calvinismo. Calvinismo, aí você tem que estudar a vida de um homem, que é o João Calvino. O que é tulipe? O que é tulipe? É uma sigla, né, que em português não dá certo, mas em inglês ela funciona, que é o T, total depravação, a universalidade do salvo, e vai embora. É uma sigla, TULIP. Então, isso que eu estou falando é teologia, não é mais doutrina bíblica. Aí dentro da teologia, da soteriologia calvinista, aí você tem o supralapsarianismo. Aí você fala, que Essa aí eu não supralapsarianismo? consegui decorar. É bíblico? Não, então tem o infralapsarianismo. Então, aí quando você vai conversar com um teólogo, eu sou calvinista. Ah, legal, você é supra ou infra? Ah, eu sou infralapsariano. Tá, então você já sabe que ele não abraça tudo que o supra abraça. Segura. Isso é teologia. É diferente de Bíblia. Segura que você tá judiando dos meus alunos que estão começando. Vamos de novo. Quem começar no absoluto zero, como começou César Cavalcante lá com 18 anos, isso já faz uns 50 anos, estudando constantemente. Maravilha. Obrigado pelo carinho. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Então, a ideia é separe teologia de Bíblia. Então, você tem que ser muito bom em Bíblia. Tá, em Bíblia. Aí E descendo você um não precisa pouquinho. de ninguém, cara. Para isso, você não precisa de ninguém. Tá, mas desce aí. Repete. Vamos lá. O mínimo do mínimo, eu preciso ter um básico em teologia. Porque Deixa eu parar tudo aqui, porque eu vi que entrou aí meu amigo, pastor Ricardo Oliveira, jogador da Seleção Brasileira, jogador do Santos. Deus abençoe aí, pastor Ricardo Oliveira. Bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Vai, volta aí. E o Ricardo conhece Bíblia, hein? Eu já estive acompanhando ele. Ricardo é bem, ele é demais. Ele é aluno da Escola de Ministérios. Ele vai estar online com você dando aula para ele daqui a pouquinho. Vamos estar junto, Ricardo, bem-vindo. Bom, vamos lá. Então, baixando um pouquinho o nível, no meu conceito aqui, preparo que se alguém aceitou a Jesus, tem Jesus como Salvador e está envolvido no reino, independente da vocação dele ministerial, de ser um líder religioso, de ser um dirigente de culto, não importa. Ele precisa ter minimamente o básico de teologia para ele entender isso, entender quem é Deus, entender quem é o Espírito Santo, saber separar a Trindade, conseguir entender o plano de salvação. Porque, César, eu tenho aqui muita gente conosco que literalmente não entende nada, porque nós estamos criando uma igreja brasileira que é a igreja do louvor, que é a igreja do oba-oba, do movimento, eu penso que o Brasil ele é muito, muito místico. É impressionante como o meu povo, aqueles que eu sou pastor, amam unção com azeite, amam imposição de mãos, porque nós temos essa raiz católica que nos leva até ter intercessores. Você percebe que hoje o evangélico brasileiro ele trocou os ídolos da Igreja Católica por ídolos pentecostais. Ele quer Exato. que aquele cara ore por ele, aquele irmão, aquela irmã, e ele esquece que não precisa desse intermediário de alguém que vai clamar por mim para me receber. Resumo, se eu estiver errado, você me corrige, porque aqui o professor é você. Não, que é isso, misericórdia. E você falou certo quando você falou que ele só substituiu o ídolo, porque
Essa é uma característica diferente, cara. Eu queria deixar isso claro aqui na sua pessoa, porque as igrejas de grife, de nome, igrejas grandes, você faz parte de uma igreja muito grande, elas, se os líderes não vigiarem, eles alimentam a fábrica de líderes, porque, especialmente pregadores, você é um grande pregador, mas você está aqui agora, você responde às pessoas no seu direct, você fala com as pessoas no dia a dia, e isso é diferente de muitos, a palavra é ídolos, de muitos ídolos, porque o que a Bíblia fala sobre ídolo? Ídolo, ele tem ouvido, mas ele não ouve. O ídolo tem olhos, mas ele não vê. Tem boca, mas não fala. E tem mãos, mas não apalpam. E é exatamente isso que são os pregadores da nossa geração, são ídolos. Você não consegue falar com esses caras, você não consegue chegar perto desses caras, ele não consegue te ouvir, ele tem boca, mas ele não fala com você, ele tem olho, mas ele não te vê, ele quer seguidores, ele quer um monte de gente, de likes e não sei o que e tal, e ele tem os status, mas ele é um ídolo. Então, pastor, como eu faço para saber se a pessoa que eu estou acompanhando é um ídolo ou é um servo de Deus? Ué, se ele tem boca, mas não fala, é um ídolo. Se ele tem mão, mas não apalpa, é um ídolo. Se ele tem boca, se ele tem olhos, mas não vê, ouvido, mas não ouve, ele está falando, então você está falando com ídolo. Então, é essa a diferença que a gente tem que fazer. Ídolo, a gente quebra. Ídolo, a gente não trabalha com ídolo. Nós temos um Senhor, que é Jesus Cristo. O resto é irmãos em Cristo. Porque quando eu atendo aqui, pastor, eu não tenho milhões de seguidores. Agora mesmo eu estou, Ricardo Oliveira, eu tenho tipo 1 milhão de seguidores. Então, beleza, imagina, não é fácil, não dá para falar com todo mundo. Mas, eu não sei quem tá falando com a gente, quem está acompanhando a gente agora, que segue a mim. Mas pergunta aí se falou comigo e se eu deixei ele no vácuo. Não. Por quê? Porque eu não sou ídolo. E eu vou ser mais longe do que isso. Eu atendo muitos eventos e o pessoal se admira de eu ser o último a sair da igreja. Em qualquer lugar que eu vou, eu fecho a igreja. Como se a gente estivesse fazendo alguma coisa a mais. Mas não, esse é o normal, caramba. E era para ser o normal, não é mais o normal. Essa é a verdade. O pessoal está perdendo. Então vamos lá. Então eu estou correto em dizer que qualquer cristão precisa ter um conhecimento teológico mínimo, correto? Isso, correto. Então o que eu estou achando que está acontecendo, César? O pessoal está pensando que teologia é só para quem vai pregar ou quem vai ser pastor. E não é. Teologia é conhecimento de Deus. É uma maneira da pessoa se... A primeira tarefa minha como cristão evangélico foi entender o que era aquilo, o que é a Bíblia, o que é Deus. Eu me lembro que eu vivi uma vida tão difícil, eu não sei se você já foi pobre, mas eu fui muito pobre lá no início. Eu sou até hoje, meu irmão. Eu fui um cara com muita dificuldade econômica, diz que pobre é o diabo. Eu estou pobrinho hoje, mas eu sou pobre. Eu tinha uma dificuldade econômica tão grande que eu estudei. O meu primeiro contato com a Bíblia e com a teologia foi na chamada ETAD. 4 anos para fazer o básico. É isso aí, é isso aí. Só que eu não tinha dinheiro para comprar nem pagar a mensalidade. E eu comecei a pagar as respostas, porque era aquele livro com resposta, de um colega meu. Peguei os livros dele e estudava no livro dele para mim poder ter conhecimento. E hoje eu estou vendo o pessoal com todas as facilidades. Por exemplo, as escolas teológicas no Brasil hoje são inúmeras, com todos os tipos. Deixa eu falar até como testemunho, cara. Até como testemunho. Eu me converti na Assembleia de Deus, né? E o ápice do conhecimento teológico na época, eu me converti na década de 90, era ir para o IBAD. O IBAD é aqui em Pinda. Eu nunca tinha ouvido falar que existia uma cidade chamada Pindamonhangaba. Não sabia disso. Ninguém tinha me avisado. Beleza, eu me converti. Aí, porque teologia, aí vinha no encarte lá da revista Escola Bíblica, da escola da EBD, ou no Mensageiro da Paz, aparecia lá, né? IBAD, não sei o que e tal. E aí eu ficava assim, maluco. Eu falei, meu sonho é ir no IBAD. Pastor, eu vou ligar lá. Peguei a ficha de orelhão daquela DDD, liguei interurbano, liguei lá no IBAD. Aí a mulher, na secretaria, tocando musiquinha, não sei o que, demorou. E a ficha comendo. Aí, beleza. Aí quando consegui falar, a mulher falou assim, então, aqui o valor é
são 2 salários mínimos. Porque só era internato, você tinha que morar lá. Eu falei, caramba, mano, 2 salários mínimos. Então imagina hoje, 1.000 e pouco, R$ 1.000, sei lá, tinha 2.000 e poucos 1.100, reais. 2.200. Por mês. Aí eu falei assim, caramba, eu não tenho isso, não tenho. Aí eu chamei meu pastor, eu falei, pastor, esquece, 2 salários mínimos. Tá? Aí o pastor falou assim, ó, muitos filhos de pastor estudam lá, porque o pastor, a igreja ajuda a pagar. Então, como eu não tenho mais filho, meu pastor era velho, os filhos eram tudo casados e tal, ele falou assim, faz o seguinte, a igreja te paga uma cota dessa aí, um salário mínimo a igreja te dá. A igreja te dá um salário mínimo, você corre atrás de outro e você vai. Quem disse que eu consegui alguém que vai ficar dando um salário para mim todo mês, de graça? Não vai acontecer. Aí eu tentei, falei, não sei o quê, corri atrás. Falei, pastor, não tem como, eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, não tem como. Aí eu tinha o desejo, cara, o meu maior sonho era ir lá em Pindamonhangaba estudar. Hoje eu sou convidado para ir lá dar aula, né? Mas antes ninguém me conhecia, entendeu? Então, o meu maior sonho era esse. Quando eu vim para São Paulo, e quando eu comecei a estudar, que eu estudei o primeiro curso que eu fiz foi apologética, e que teve a ideia de eu ter um curso de teologia, eu falei, cara, o meu curso vai ser barato, e eu vou dar curso todo mês para as pessoas, porque eu sei que tem gente igual a mim lá atrás, que faria de tudo para estudar e que não consegue, entendeu? É isso aí. Então, vamos lá. Você não estuda se você não quiser. Nós estamos falando sobre preparo e vamos daqui a pouco falar sobre especialização. Se você está comigo na live, compartilhe a live. Nós já batemos mais de 150 pessoas ao vivo e podemos bater 200, 300. Se você que está aí do outro lado, compartilhar. Eu digo sempre, César, que um grande erro do nosso pessoal é não colocar em prática aquilo que ele conhece. A gente ouve. Tem muita gente me ouvindo e balança a cabeça, mas não pega o infeliz do dedinho aí para clicar na tela, nesse aviãozinho e compartilhar. Compartilhe com pelo menos 10, 20 pessoas. Outras Então, pessoas. bora passar de 150 de novo? Ó. Senta o dedo no aviãozinho aí, senta o dedo no aviãozinho aqui e compartilha com as pessoas aí, posta, divulga aí, porque para que mais pessoas cheguem aqui com a gente. Isso aí. Nós estamos juntos aqui tratando sobre preparo e eu já tenho aqui o testemunho do César e o meu, que a gente começou com muita dificuldade econômica. Eu nunca imaginei que o César já teve dificuldade econômica, mas parece que sim. Varão, eu latia para economizar cachorro. Mano. A gente latia para economizar cachorro. Então vamos lá. Então, todos vocês que estão conosco têm que entender que o preparo não está relacionado, então, a dinheiro. O preparo está relacionado a desejo e aplicação. Eu costumo dizer, César, que você só vai aprender se você tiver 3 coisas prioridades. Primeiro, você tem que entender que tem que ter investimento de dinheiro, não dá para fazer sem grana, seja R$10, R$20, R$100, 200, você tem que investir. Ninguém vai chegar lá se não pegar um pouquinho do seu dinheiro e investir em conhecimento. Você tem que ter investimento de tempo, porque se você não investir tempo, não basta ter dinheiro. Tem muita gente com dinheiro, mas não dedica tempo. E eu falo que o terceiro é dedicação, porque tem gente que tem tempo, tem dinheiro, mas não se dedica. Então eu tenho que ter tempo de qualidade para aprender. Não basta eu ficar 2 horas numa sala de aula e não prestar atenção. Tem muita gente por aí que está fazendo cursinho e não aprende. Exatamente porque não tem dedicação. Então vamos lá, se você quiser escrever, escreva aí. 3 ferramentas indispensáveis para quem quer aprender. Se você está começando, ou se você já está no meio, ou se você já é um acadêmico teológico, escreva isso e põe em prática. Você precisa ter investimento de tempo, de dinheiro e também dedicação. Do contrário, você não vai para lugar nenhum. Você nunca vai chegar em lugar nenhum. Porque o César começou muito jovem, se aplicou, é um mestre, não é o meu caso. Mas aqui não, você é um exílio pregador. Porque assim, pastor, é assim, ó. Tem que ficar claro para quem está ouvindo a gente. Irmão, louvado seja Deus pelo que Deus já fez na tua vida, no teu ministério. Mas eu vou te falar uma verdade. O que te trouxe até aqui não te leva para o próximo nível. O que te trouxe até aqui, te trouxe até aqui. Que bom, glória a Deus. Se você quer galgar um outro nível, você tem que buscar mais profundidade. Não tem outro jeito, cara. A primeira vez que eu preguei na igreja, eu tinha 2 semanas de crente. Eu não preguei. O pastor deu uma oportunidade. Pastor, eu falei
tudo que eu sabia na Bíblia. Deu 5 minutos no máximo. Eu estava com muita vontade de falar, não sei o que, o pastor foi lá, eu falei, meu, eu despejei, falei, então beleza, eu vou falar tudo. Eu falei tudo que eu sabia, que eu já tinha visto daqueles 14 dias que eu tinha lido. Aí então, não deu 5 minutos. Eu falei, bom, agora eu vou ler mais coisas, porque quando o pastor chamar de novo, eu tenho que falar outras coisas fora essas que eu já falei, para poder compartilhar com os irmãos. Porque o que te trouxe até aqui foi capaz de te trazer aqui. Você quer outro nível? Então vai buscar mais. Vai buscar mais. Vai se aprofundar mais. Vai conhecer mais. Porque no próximo nível é um próximo desafio. Uma outra coisa que eu queria deixar vocês inquietos, vocês que seguem aqui o pastor João Barbosa, é que, cara, se você é o cara mais esperto da mesa, você está na mesa errada. Se você é o mais esperto da mesa, essa mesa não é a sua. Entendeu? Você sempre tem que ser. Eu vou falar em português rasgado, depois vocês se arrumam. Você tem que ser o mais burro da mesa. De verdade. Você tem que ser o mais burro da mesa. Porque aí você senta nessa mesa para aprender o tempo todo. O tempo todo tem alguém falando alguma coisa que você não sabia. O tempo todo tem alguém falando alguma informação que você não tinha. O tempo todo tem alguém te dando alguma coisa que você não tinha condição de saber. E eu tenho essas pessoas, que eu sento na mesa regularmente, de verdade, que sabem muito mais do que eu, que conhecem muito mais em profundidade do que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, que é a verdade. Entendeu? Então, essas duas coisas que eu queria deixar para vocês. Se você é o mais esperto, você está na mesa errada. Senta em outra mesa, onde você está lá para aprender. E o que te trouxe até aqui não vai dar certo, não vai dar conta de te levar mais para diante. Você tem que ter mais coisa, conhecer mais ainda. Se inscreva no curso. Tem quantos cursos gratuitos hoje? Se inscreva no curso. De preferência, um bom curso. Coisa boa tem que pagar. Tá certo? Coisa boa tem que pagar. Aquilo que o pastor João Barbosa falou agora. Eu vou contar amanhã. Uma coisa triste, sabe, pastor? A FTB, ela tem essa obrigação fiscal, porque quando nasceu a FTB, ela é sem fins lucrativos. Significa que o dinheiro que entra, a gente reinveste. É obrigação fiscal, inclusive, isso daí. Beleza. Por que eu coloquei assim, não ser uma empresa que o dinheiro é tudo para mim, coisa parecida? Para cumprir aquele voto que eu tinha feito lá, quando eu queria estudar e não tinha condição. Falei, não, eu vou ajudar todo mundo. Hoje, a FTB tem uma estratégia que é assim, ó. Ao invés de a gente dar curso de graça para 1, 2 ou 3, o que eu faço? Eu dou bolsa de estudo da metade para 10, 20, 30 pessoas. Mas por que eu faço isso? Não é porque eu quero dar curso a mais pessoas, não é isso. É porque quando eu dou um curso de graça, o cara não faz. Quando eu dou um curso de graça, o cara não faz. Porque, tipo assim, não custou nada para ele, então não custa nada, então tá tudo beleza. Entendeu? Então, tem que custar tempo, tem que custar o dinheiro. Exatamente aquele tripé que o senhor montou agora há pouco. É isso aí. Tempo, dinheiro e dedicação. Se não tiver investimento, César, você não chega em lugar nenhum. E eu fiquei todo feliz agora. O pessoal que está comigo, eu quero que me mande aqui uma resposta, porque eu estou sentado na mesa com alguém que sabe mais do que eu. Ah, eu sou mais. Não. Aqui é o contrário. Eu estou sentado na mesa com quem sabe mais do que eu. Mas é verdade. César, eu faço questão de aprender. É isso. Eu acho que isso vai enobrecer o seu ministério. Alguém falou aqui na live, escreveu aqui agora. Tem alguém que sabe mais do que você, pastor César? Claro que tem. Tem. Agora mesmo, eu estava falando com um agora mesmo. Tem um mentor para mim, meu professor, chama-se Luciano Benigno. Esse cara é um dos caras que mais conhece Bíblia para mim. E teologia, história da igreja, tudo mais, tem sim. E eu vou dizer mais. De repente, eu posso fazer mentoria para você do que eu sou bom. Como liderar a igreja, como cuidar de pessoas, como exercer o ministério. Eu posso não ser o mais poderoso na teologia, mas eu posso ser forte na área que eu atuo, porque mentoria está relacionada àquilo que você tem experiência de fazer. Então, quem está conosco está aprendendo comigo e com você, porque nós nos dispusemos a falar, a trazer, mas tem gente que nem escreve, nem compartilha, não participa, e ele acaba não crescendo, porque quando eu começo a praticar, as coisas mudam. Eu vou abrir um parênteses aqui
para pedir para as pessoas, e eu quero que você me ajude, porque amanhã eu vou ter comigo aqui, 7h30 da manhã, o pastor Júlio Vertúlio. E ele é um dos grandes nomes do Brasil hoje. Eu estou muito impressionado com o ministério do Júlio. Ricardo Oliveira vai estar conosco também. E muitos outros, durante 2 semanas, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, nós vamos ter live ao vivo com os grandes que eu conheço, que eu respeito, para nós começarmos a ter conhecimento. E aí vai ter um investimento de tempo. 7h30 da manhã. E o Bispo Júlio é um cara fantástico. Tá aí com uma igreja assim voando lá em Suzano, um grande homem de Deus. É um outro cara que eu também sento para aprender, é o Bispo Júlio Vertúlio. O que eu acho é isso, César. Quando eu ouço falar que você senta para aprender, isso é impressionante, porque nós começamos aqui, nosso tempo foi embora. Então, num resumo claro, sem preparo, ninguém vai crescer. Você me acabou de colocar aqui os 2 pilares, eu posso chamar, de alguém que quer avançar. Você não, até onde você chegou, você não vai continuar com o que você tem, você vai ter que buscar coisas novas. Então, eu quero escrever para mim. Quem pode escrever aí? Eu preciso continuar crescendo. Escreve aí. Eu preciso continuar crescendo. O grande erro da teologia brasileira, César, na minha opinião, é pendurar o diploma de bacharel. E aí o cara põe aquele diploma lá e ele acha que ele é o cara. Mas se eu perguntar para você, agora eu vou te pegar. Vou pegar você aí profundamente. Vamos lá. Ruma os tambores. Vamos lá. Tá. Eu vou te fazer 2 perguntas. Você tem o ensino médio completo. Eu vou fazer 2 perguntas de física. Você consegue me responder? Vamos tentar, bora lá. Eu tô zoando, mas, cara, física, química, biologia, que você viu no ensino médio e não continuou, você levou 10 lá, 8, 9, passou, pegou o diploma. Mas pela falta de continuidade, essa informação vai sumindo. Porque você se dedicou à teologia. Você se dedicou ao conhecimento bíblico. Concorda comigo? Concordo. Tem muitas coisas das fórmulas, por exemplo, que eu não vou lembrar. Exatamente. Então, o que está acontecendo com os nossos teólogos é que ele se formou lá atrás e não continuou. E ele está esquecendo as fórmulas. Porque Mas, olha, pegando esse gancho aí, as pessoas me consideram uma pessoa muito bíblica, que já cita os textos, não sei lá. Mas eu vou te contar um segredo, não é que eu sou bom de Bíblia, não. É que, cara, eu apresento um programa todo dia, respondendo pergunta queima-roupa, sem filtro. Então, para quem não sabe, o programa que eu apresento não tem o cara ali que faz a pergunta que ele quiser. Não é? Ele não faz a pergunta para a secretária primeiro. E entra aqui ao vivo. Beleza. Isso me obriga a me manter em forma, biblicamente. Entendeu? Se não é isso, cai no esquecimento conforme as matérias lá de química, física e biologia. O que faz uma mitocôndria? Eu não lembro mais, mas eu estudei. Isso aí. Entendeu? Então, e teologicamente, eu sou obrigado a me manter em forma porque todo dia eu estou praticando. Isso aí. Mas é isso que tá. Eu vi na teologia o infra, e eu já esqueci o outro. Infra e supralapsarianismo. Supra e o infra. Eles usam a brincadeira de infra e supra. Eu já esqueci. Eu vi lá, estava na sala. Porque não usa, né, todo o tempo todo. Isso, é isso que eu quero que quem está comigo aqui entenda. Não basta você ter diploma. E aí eu vou terminar o nosso tempo aqui falando sobre especialização. Eu começo... Olha aqui que o Cleiton, esse Cleiton Milanês escreveu aqui, sou bacharel em teologia, aprendi que não sei nada, porque me formei há 12 anos e realmente parei no tempo. Então, estou voltando a estudar do zero. Olha que legal. É isso. Vamos lá. César, eu fiz teologia, eu fiz o básico, eu me preparei, que é literalmente, eu estou falando de mim agora, sem meias palavras, e eu cheguei ao ponto de perceber o que eu te falei da química e da física, que eu me envolvi no ministério, dirigindo igreja, conduzindo pessoas, pregando, viajando, lendo já mensagens que você já tem na mente e você só faz aquela aplicabilidade ali. E eu percebi que eu estava ficando para trás teologicamente. Eu percebi que eu estava me tornando
alguém que só teve o curso, como a maioria dos que tem ensino médio, mas não lembra nada, nem mesmo de geografia, nem mesmo do próprio idioma, conjugar verbo que você fez com tanta maestria e hoje não consegue mais. Então, resumo, eu tomei a decisão, eu particularmente, de fazer o básico, o médio e o bacharel de Sim, novo. Cara, verdade. quando eu tomei essa decisão, eu falei, vai ser pesado, porque o meu tempo não dá. Mas Ah, eu disse lá atrás, se alguém quiser fazer alguma coisa mais em conhecimento, tem que ter investimento de tempo. Então eu vou ter que separar na minha agenda um tempo para rever as matérias que eu já fiz, para me retomar o meu conhecimento. E aí eu vou te perguntar uma coisa muito séria. Eu tenho 57 anos, quem olha para mim, eu vou até tirar o óculos, acha que eu tenho 65, mas não é. Tô sendo modesto. 57. Bom, eu tenho condições, César Cavalcante, João Barbosa da Silva, com 57 anos, pastor há mais de 30 anos, líder religioso em muitos lugares e tal. Eu tenho como, ainda dá tempo de eu me tornar um especialista em uma área teológica? Claro que dá tempo. Claro Dá? que dá tempo. Primeiro, porque você tem um cabedal de conhecimento aí que conforme quando você lê, eu lembro que você comprou os 3 cursos. Eu dou testemunho aqui, é verdade. Mas quando você vai ler esse material, eu vou te dar um exemplo. Ó. A minha filha, ela ia prestar, uns anos atrás, ela ia prestar o Enem. Ela estava muito nervosa. E eu falei para ela, ó, pode fazer a inscrição para mim, eu tô para você. Eu vou prestar o Enem junto com você. Ela falou, sério, pai? Pois é, só que se eu ganhar de você, a coisa vai ficar feia. Ela falou, não, então não. Vai incentivar ela, né? Então, fui lá no Enem. Então, eu não vi essas coisas de biologia, matemática, sei lá, sei lá, 25 anos. Fui lá, tirei nota azul no Enem, cara. Eu saí com nota boa para me matricular em faculdade aí ganhando desconto. Por quê? Porque conforme você vai vendo, você vai relembrando. Então, você já fez teologia há muitos anos atrás. Agora você vai começar a ler e você vai com certeza relembrar, vai trazer outras cores para aquilo que você já sabe. Então, cara, em 2 anos você vai ser um mestre. Tá tudo certo. Pô, fantástico, gostei. E aí eu quero dizer, então, aos nossos alunos, os nossos irmãos que estão conosco, essa grande quantidade de pessoas que estão conosco ao vivo, você precisa ser especialista em alguma coisa. Não dá para ter o conhecimento só genérico. Você não basta conhecer tudo. Você tem que se dedicar a alguma coisa e fazer isso diariamente enquanto você viver. Porque se, no meu entender, César, se eu estiver errado, você me corrija. Eu tentar fazer tudo, ter um conhecimento básico, eu acho que isso é o início. Talvez esse seja o ensino brasileiro, que começa lá na educação infantil, depois o ensino fundamental e o médio, que dá uma visão complementar de tudo, para quando você entrar na faculdade, você se especializar na área do direito, da engenharia, das ciências contábeis, seja o que for. Então, lá na faculdade, você não vai usar muita coisa que você viu no ensino médio, no ensino fundamental. Mas você vai ter base, alicerce, para se tornar bom, é essa palavra, tornar-se especialista em alguma matéria. Então, a minha pergunta para você, e nós terminamos aqui. Qual é o caminho para mim me tornar especialista? Antes de você responder, eu perguntei para um cara que você respeita muito, pastor de Jundiaí, o pastor presidente de Jundiaí, Ezequiel Soares. pastor Ezequiel Soares. Eu estava com ele numa escola bíblica. Imagine o peso, o professor da escola bíblica, Ezequiel Soares, José Wellington e eu. E o pastor da igreja, que é o pastor Ayrton José. Então, eu estava exprimido ali no meio. Porque, cara, ele levantou para ensinar e ele deu um show. Porque ele fala o hebraico, o aramaico, fala o italiano, latim e tal. E ele foi escrevendo em vários idiomas, traduzindo para o português, para chegar àquilo que ele queria da etimologia da palavra, e eu ouvindo, e depois eu teria que dar aula. Então aquilo me pesou para caramba, numa igreja muito grande. Você deve conhecer a igreja de Recife, é uma igreja gigantesca. E eu, num almoço, naquele bate-papo ali dos professores, eu cheguei perto dele e disse: Ezequias, diga para mim, cara, de verdade,
o que eu tenho que fazer para ser você daqui a 10 anos? O que eu tenho que fazer para ser você? Ele falou. Ele falou. Tem um sorriso largo e você sabe que ele é de falar pouco. Ele diz: comece lendo a teologia sistemática de fulano. Quando você terminar, você volta a falar comigo. É isso. Não tem mágica. Não tem mágica, gente. Então, assim, não tem mágica, é começar começando, se joga dentro de um bom curso. Agora, tem que tomar cuidado. Hoje, não era para falar isso, mas hoje em dia tem que falar. Tem que tomar cuidado com que tipo de curso você vai aprender, que tipo de professor é o professor que você vai aprender. Porque hoje em dia, tem gente dando aula sobre Deus que o cara é ateu. Então que tipo de aluno ele vai formar? É impossível que dê certo. Então, escolha bem os seus professores, escolha bem um bom material e comece do zero. Comece devagar, a gente não tem pressa. Comece devagar, mas comece. Comece devagar, mas comece. E o pulo do gato, na minha opinião, não apenas aprenda. Aprenda e também ensine. Aprenda e ensine. Aprenda e ensine. Quando você ensina, cara, você assenta aquele conhecimento. E é muito legal. Não, eu preciso que você repita para o pessoal escrever. Então, o segredo que você está me dando aí, você está me dando o chamado pulo do gato. Isso é muito sério. Eu concordo em gênero, número e grau. Mas o nosso pessoal que está assistindo. Então, o segredo, o pulo do gato, para mim chegar a ter conhecimento, eu poder falar sem estar copiando, sem colando, aprende e ensina. Então, aprenda, mas à medida que você aprende, comece a compartilhar com alguém. Pega alguém que quer aprender e que não tem o dinheiro que você tem, o tempo ou a vontade que você tem, e senta com esse cara sistematicamente. Fala, vamos tomar um café toda sexta-tarde? Vamos. Então lá você despeja esse conhecimento, compartilha com outra pessoa. É a recíproca do texto lá de Gálatas. É a lei da reciprocidade. Você planta, você colhe. Você planta, você colhe. Você tem que plantar em alguém, você vai colher em você mesmo. Planta em alguém, você vai colher em você mesmo. Porque o conhecimento assenta na sua cabeça. Aí, essa é a sacada. Quando eu repito o que eu aprendi verbalmente e faço isso várias vezes, ele automaticamente vai ficar comigo. Então, conheço. Isso. Agora, o poder maior ainda, esse é o método da repetição, é fato. Agora, quando você ensina uma pessoa aquele assunto, você pode multiplicar isso aí por 20. Mas o conhecimento que você multiplica por 20. É errado, não é repetição. Eu falo a repetição do ensino. Quando eu por exemplo, você começou na escola dominical e eu tenho convicção de qualquer tema que eu começo a ensinar ele fixa na minha mente. Exatamente. É impressionante. Você pega uma matéria simples e começa a ler e ensina. Quando você vai ensinar de novo, ela está mais fresca na mente. 3, 4 vezes que você ensinou, inesquecível. Então, segredo aí. Eu quero que quem está comigo, se você quer se tornar um especialista em qualquer área teológica, aprenda e ensina. Quem pode escrever para mim aí? Aprenda e ensina. Escreve para mim. Aprenda e ensina. Uma honra enorme, sempre aprendendo contigo, sempre tendo o prazer. Printou aí? Eu acho que printou. A gente não engana ninguém. A gente não engana ninguém. Dois bravos. Cara de marrento. É isso aí. Valeu, César. Deus abençoe. Valeu, querido. Deus abençoe. Grande abraço. Escuta aí, antes de ir embora. Essa semana... Fechou? Bora. Deus abençoe, gente. Fica na paz.